Olá, aqui com vocês, Dario Rutimani, da TV K1. O assunto de hoje é sobre as pirâmides de cristais que foram encontradas no Triângulo das Bermudas, com uma base média de 300 metros de altura, e que em suas paredes mostraram ser transparentes, como cristais. Então, acaba sendo um episódio inédito nos anos atuais sobre essas pirâmides no famoso Triângulo das Bermudas, E pelas suas dimensões que foram medidas, elas são maiores que as pirâmides do Grande Egito, em seu topo acontece um fenômeno muito estranho, que no topo da pirâmide, aparentemente, é um ponto de energia. E o mais curioso, que no topo as águas ficam mais agitadas e acabam criando grandes redemoinhos nessa localização que se encontram essas pirâmides. Então, acabamos pensando, e os cientistas também, que existe uma grande possibilidade que os desaparecimentos de navios, de aviões que ocorreram nesta região dos Triângulos das Bermudas possa ser algo relacionado a essas pirâmides, ainda mais com esse movimento que foi descoberto nessas pirâmides, na sua ponta, que a água fica mais agitada. Então é um assunto de se pensar bastante, Os cientistas, ao saber delas, enfim, com suas investigações e pesquisas, acreditam muito que essas pirâmides sejam do antigo continente da Atlântica, a antiga Atlântica, como se esse continente realmente ele tivesse existido, em uma época muito mais antiga que a nossa, e que possivelmente com um grande dilúvio que tenha ocorrido na Terra, esse continente tenha sido consumido pelas águas, e essas pirâmides também tenham sido construídas e, segundo as pesquisas, sejam muito mais velhas do que as pirâmides que conhecemos hoje em dia. Então, é uma coisa que, ao analisar, se parece que civilizações antigas realmente estiveram aqui na Terra, que nós desconhecemos, porque elas desapareceram e seus vestígios, muitos também desapareceram, e ficaram debaixo do mar. Como o mar, a pressão da água é tão forte, a tecnologia atual do ser humano não tem capacidade de explorar o mar, com grande qualidade, com grandes vantagens. Então fica realmente muito mais difícil, Mas debaixo do mar, com certeza, existem muitos e muitos mistérios ainda para serem revelados, Ou de repente já foram, mas talvez não tenham publicado para a sociedade, talvez não tenha chegado até nós, Mas bem, no ano de 1977 foi encontrada outra pirâmide na Atlântica, a mais de 650 pés de profundidade. Após esse ano foi encontrada outra a mais de 10.000 pés de profundidade. E o mais interessante de tudo isso é que todas estavam usando cristais, todas estavam entre suas extremidades, que são as pontas, e principalmente a de cima, a superior, estavam com cristais gigantes, proporcionais ao tamanho da pirâmide. Então, isso nos leva a crer que existe um campo de energia que possivelmente na Terra é utilizado através dessas pirâmides. E pergunto eu, será que nestas pirâmides não existam talvez
bases intraterrenas que desconhecemos? É muito possível isso. Ao serem pesquisadas algumas dessas pirâmides, uma que foi possivelmente, um mergulhador conseguiu entrar, ele, ao entrar em compartimentos, da pirâmide, ele disse uma coisa muito curiosa, que é algo meio estranho, pela profundidade, das águas, que geralmente o que está debaixo da água cria umidade. E dentro dessa pirâmide que ele conseguiu entrar era um salão que estava totalmente seco, sem água e totalmente sem umidade, sem vestígio nenhum de umidade, totalmente limpo, super conservado, como se tivessem feito uma faxina no mesmo dia. Então isso é algo muito estranho. É como se aquilo tivesse totalmente em plena operação de uso. O mais curioso é que quando ele saiu desse compartimento, ele entrou, ele sentiu a presença que estava sendo visto por alguém, só que não sabia quem, porque seus olhos não conseguiam enxergar ninguém. Mas, ao sair e voltar às águas, ao mergulho, na saída da porta dessa pirâmide ele ouviu uma voz que disse para ele não voltar mais. Então, será que, na minha opinião, talvez não exista seres que vivam nessas regiões? Ou talvez essas pirâmides não possam ser também uma espécie de campo de energia ou portal que facilite a entrada para outros mundos paralelos? Por quê? O desaparecimento de aviões, desaparecimento de navios, que não foram vários, em alguns casos de pessoas que conseguiram sair desse campo de energia, que eu vou relatar. Um caso que ocorreu em 1978. Um senhor estava fazendo, era um táxi aéreo, um trajeto sobre o Triângulo das Bermudas, e simplesmente o avião dele perdeu totalmente o controle. O avião começou a voar de uma maneira onde ele não tinha mais controle, como se tivesse entrado num campo de energia, e ele perdeu totalmente a navegação desse avião. E o avião, ele simplesmente foi parar em um percurso de 700 quilômetros, ele voou em apenas 40 minutos. Só que era um avião pequeno, era um avião de pouco porte, que não passava em voo livre dos seus 300 km por hora, não passava disso. Ele achava que deveria estar a uns 280, e não tinha, nas condições que se encontrava aquele céu, esse avião rodar esses 700 km. Então, quando o avião entrou nesse campo de energia, ele perdeu totalmente o controle do avião. Só que o avião se manteve dentro de umas nuvens, como se tivesse entrado em um portal de nuvens, e simplesmente ele seguia aquele túnel de nuvens e foi parar em outra cidade. E isso, esse senhor ficou surpreendido, que nunca tinha acontecido. Aí quando ele saiu desse mundo de nuvens, desse túnel, o avião voltou ao normal, os controles, tudo voltou a funcionar normalmente. Mas ele não sabia o que tinha acontecido, e depois disso ele nunca mais fez esse caminho sobre o Triângulo das Bermudas. Então, será que essas pirâmides não interferiram nos controles, no comando desse avião, assim como outros também desapareceram? E aí tal pergunta: o que aconteceu com esses que desapareceram? Será que eles foram parar em outro lugar? Será que eles foram parar em outra dimensão? Será que isso era possível ou é possível? Então, ficamos com um ponto de interrogação muito gigante. Mas o sim é que o fato que existem pirâmides e que utilizam a energia de cristais, porque cristais, eles trabalham com o campo de energia humano e o campo de energia também terrestre. Pois eu trabalho com cristais, eu faço muitos trabalhos, com pessoas com cristais, onde eles tiram dor instantaneamente das pessoas. Então eu acredito muito nessa tese, que esses cristais
possam ser base de sustentação do planeta Terra e talvez também de seres que estejam vivendo entre nós, debaixo de nossos mares. Ok, pessoal? Bom, deixem a sua opinião e façam sua inscrição no canal TV Kauna, tá? Para dar uma ajuda aqui para essa TV Kauna, ok? Muito obrigado pela atenção de vocês, ok?